Graça e paz, queridos. Mais um encontro nosso aqui, tratando de guerra espiritual. Então estamos falando aí sobre combate espiritual. Temos aprendido alguns procedimentos nesse combate. Já falamos dos ataques, né? O inimigo, ele vem e ataca, né? Satanás, o prazer dele e dos seus demônios, né? Anjos caídos, é atacar o ser humano. Então isso faz parte da natureza deles. Eles não vão mudar isso, né? Eles têm prazer, satisfação nisso. Então a gente vive em guerra. O mundo está tomado e cercado por essas criaturas, por esses seres espirituais que habitam na dimensão chamada segundo céu, mas que está muito perto de nós, né? Está do nosso lado. Você abriu uma cortina aqui para o mundo espiritual, já está aqui a dimensão. Então eles transitam de uma forma muito rápida, né, na Terra. Mas assim também transitam os anjos do Senhor, que também habitam nas dimensões celestiais, só que num lugar chamado terceiro céu. Muito bem, então a gente já falou dos ataques e agora estamos falando do combate, né? O combate tem a ver conosco, nós combatendo o inimigo. Tem a ver com as nossas defesas também. E com o nosso contra-ataque. Muito bem, nós temos aprendido sobre os procedimentos na guerra espiritual para combater o inimigo. E nós vimos dois procedimentos até agora. Nós vimos sobre o primeiro procedimento, que está relacionado, né, à oração, está relacionado a estar num lugar alto, está relacionado a uma fortificação. Então, o primeiro procedimento numa guerra espiritual é a gente se posicionar num lugar alto, num lugar fortificado. Espiritualmente, nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. O Senhor já nos deu essa bênção, esse privilégio, está lá em Efésios 2,6 e em outros lugares da Bíblia. Deus já nos deu esse lugar alto, mas a gente precisa estar. Não basta a gente ter um lugar alto. Não basta que você, por exemplo, tenha uma casa, que na sua casa tenha um terraço, um exemplo aqui, mas que você nunca vai lá. Não acontece isso? Às vezes tem um espaço na nossa casa que a gente nunca vai lá. A casa é nossa, nós temos todo o direito de estar em todos os cômodos da casa, todos os espaços da casa, mas naquele espaço a gente não vai. Porque não nos interessa, a gente tem outras coisas para fazer, não tem tempo para ir lá, enfim, por N motivos, a gente não vai em determinado cômodo da nossa casa. Então vamos imaginar que seja um terraço. A gente não vai. Tem que subir todos esses andares, o que eu tenho que fazer eu faço aqui mesmo, e fica aquele lugar para lá. Assim acontece também com a vida espiritual. Então, Deus nos deu a possibilidade de ter esse terraço, né? De ter esse lugar alto, essa fortificação chamada de lugar celestial, onde a palavra de Deus diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então esse lugar, ele está acima do segundo céu, que é onde se situa hoje o reino de Satanás. Então o reino de Satanás, o império das trevas, onde está o trono de Satanás, onde ele comanda todo o seu imenso, incontável exército de demônios, é nos lugares celestiais chamado segundo céu. Isso está relatado em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Está lá descrito isso, a gente conhece bem esse texto bíblico. Então, se a fortificação do crente que Deus preparou para ele está no terceiro céu, então estamos acima. Estamos acima. Agora, precisamos ir neste lugar. Deus nos deu, não quer dizer que a gente esteja lá a todo momento. Nós só estamos lá quando nós subimos, quando nós queremos estar. Amém? Então, já vimos isso. O primeiro
procedimento numa guerra espiritual é você buscar uma fortificação. Você não vai de peito aberto, né? Você tem que ir a partir de uma fortificação. Todo o exército tem uma fortificação. Mesmo quando ele está em terra estranha, combatendo o inimigo no território do inimigo, ele prepara uma fortificação, porque às vezes é feridos que tem que retornar, é munição que acaba que tem que reabastecer, é alimento que precisa também ser levado. Então, precisamos desse lugar, dessa fortificação. Olha, eu estou aqui, você sabe, né, no Monte Carmelo, aqui na nossa estância Israel. Esse lugar aqui é uma fortificação, é um lugar forte, é uma fortificação de onde aqui oramos, intercedemos, fazemos atos proféticos, né? Estabelecemos como uma fortificação. Tá? Na nossa igreja também é uma fortificação. A sua casa, o seu quarto, qualquer lugar pode ser uma fortificação, desde que naquele lugar que você está, você esteja conectado, entendendo que o lugar celestial que o Senhor preparou para você, ali você está naquele momento, a partir dali orando, a partir dali combatendo. Amém? Então a gente viu os procedimentos de combate. Primeiro, um lugar alto, uma fortificação. Nós vimos no vídeo passado, você pode retornar lá, tem alguns textos, algumas explicações sobre isso, tá? Aí o segundo procedimento é colocar o equipamento para o combate. Aí a gente viu lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12 em diante, que esses equipamentos para o combate se subdividem em equipamentos de defesa e equipamento de ataque. Equipamento de defesa é a armadura de Deus. A armadura de Deus e as primeiras 5 peças da armadura. No vídeo anterior, você vai conferir todo esse estudo sobre este equipamento. Tá? Aí a segunda parte do procedimento do equipamento, né? O equipamento subdivide em 2 partes, parte de defesa e parte de ataque. Então, a primeira parte, como eu disse, são as 5 primeiras peças mostradas ali. Depois vem a segunda parte desse procedimento de equipamento, que é a arma de ataque. Então nós temos as 5 de defesa e uma de ataque. Essa de ataque vimos que é a palavra de Deus. Então chegamos nessa parte do equipamento muito importante. Veja que a gente começou com oração e a gente está com a palavra de Deus. Vai vendo a sequência, né? O equipamento anterior, que são as 5 outras peças, né, da armadura, ela te dá condição de você usar a espada. Então, até as outras armas da armadura, as armas de defesa, elas têm a ver com a palavra de Deus. Aliás, se a gente olhar bem, né, na verdade, tudo isso nós estamos extraindo da onde? Da palavra de Deus. Então, olha que a palavra de Deus nos ensina a guerrear e ela mesma é uma arma da guerra, certo? Então, aí a gente já está nesse segundo procedimento. Então, o primeiro procedimento, um lugar alto, a fortificação, é uma vida de oração em espírito. Aí vem o segundo procedimento, é a colocação do equipamento, que se dá, o equipamento de combate, que se dá em 2 fases, 2 etapas. 5 peças para defesa, 1 peça para ataque. Então, essa peça do ataque é a palavra de Deus, é a espada. Aí, quando a gente lembra do Senhor Jesus, veja que ele foi levado a um monte, né? Ali no monte, para ser tentado por Satanás, é um monte chamado Monte da Tentação. Veja que ele está num lugar alto, ele está numa fortificação na terra, ele foi para um monte, representando que ele está num lugar alto. Porém, e muito mais importante, era que interiormente ele estava num lugar alto. Ele se refugiou num lugar alto, porque é assim que se faz guerra. E estava no monte para a gente ver a importância do lugar alto. Aí vem Satanás. Satanás vem combater, ele não quer saber onde você está, que arma que você está, que equipamento. Ele vem combater. Então Satanás foi combater a Jesus, foi atacar a Jesus com as armas
que ele sabe usar, né? Que ele usa, que é ali sedução, né? Engano, mentira. Você veja que Jesus ele tentou seduzir a Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então olha a sedução para que Jesus pudesse, realmente eu sou o Filho de Deus, eu posso. Aquela sedução hipnótica. Mas Jesus se manteve firme. Por que Jesus não caiu na sedução de Satanás, sendo Jesus homem também? Estando Jesus como um ser humano para tomar o nosso lugar, né? Ele colocou a sua divindade ali de lado para poder sofrer como ser humano e ser tentado como ser humano. E claro que um ser humano sem pecado, um ser humano tipo Adão. Mas olha que Eva, né, caiu na sedução. Eva caiu na sedução e Adão também acabou pecando ali também, né? Embora Eva tenha sido seduzida inicialmente. Então por que não aconteceu isso com Jesus? Porque ele estava ligado no seu espírito. Ele estava em espírito nos lugares celestiais, combatendo, né? Em espírito combatendo. Então, Satanás veio e tentou seduzi-lo, não. Aí tentou enganá-lo, nada. Mentiu, nada, sabe? Aí Jesus vai e usa a palavra de Deus, ele usa ali a espada. Então, quando ele usa a espada, quando ele usa a palavra de Deus, a gente viu no vídeo anterior, né? A importância da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Quando ele usa a espada, ele neutraliza Satanás, ele neutraliza o demônio. Então, a gente viu aí esse procedimento. Então, vamos continuar falando dos procedimentos. Antes de eu falar de um outro procedimento importante, eu quero mostrar aqui uma sequência numa história, num episódio bíblico que vai mostrar biblicamente como que é a sequência dos equipamentos do combate, tá? Então vamos lá para segundo livro de Crônicas, capítulo 20, vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, o rei Josafá de Israel. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Muito bem, até o versículo 5, porque a partir aqui desse versículo 5, a partir desse versículo 5, começa a oração. Então, Josafá vai e faz uma oração a Deus. Então, olha que o povo está orando, está jejuando. Então, percebeu? Eles estavam ali aparentemente tranquilos, de repente vem a notícia de que um exército inimigo está avançando. Deus está nos mostrando, através da história do povo de Israel, que o povo de Israel, ele funcionava como que uma parte material para a gente entender a guerra espiritual, uma parte visível. E no Novo Testamento, a igreja, que também é um outro exército do Senhor, a igreja é a parte espiritual. Então a gente faz uma guerra invisível. Se nós não tivéssemos Israel aqui na Bíblia, no Velho Testamento, para a gente ver como que Israel guerreava, nós ficaríamos completamente cegos na guerra espiritual. Olha que nós já temos uma dificuldade, que a guerra espiritual é uma guerra invisível. O exército de demônios são invisíveis. Satanás é invisível aos nossos olhos. Então a gente ficaria completamente cego. Como é que se faz na guerra? Então, além do Senhor nos dar as instruções no Novo Testamento,
dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? A nossa luta é contra principados, potestades. Mas se nós tivéssemos só o Novo Testamento, a gente teria uma dificuldade de ver mais claramente essa guerra. Por isso, o Senhor deixou para nós o Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, a gente olha para Israel e ali a gente vê a igreja hoje combatendo. A gente vê olha para aqueles inimigos de Israel e a gente vê os demônios hoje contra a igreja. Claro que Israel continua sendo Israel até hoje e até o final dos tempos. E a igreja continua sendo a igreja hoje e até o final dos tempos, tá? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, a igreja não substituiu, nunca substituirá Israel. Então, Deus tem promessas para Israel que se cumprirá com o povo judeu, o povo de Israel. E tem promessas para a igreja que se cumprirá com a igreja, que é o povo de Deus. Então, são dois exércitos, é Manaim, dois exércitos, tá? Deus tem um exército de Israel e tem um exército da igreja, na terra, né? E ainda tem o exército dos anjos no céu. Mas eu chamo a atenção para a gente olhar para Israel, porque quando a gente olha para Israel, a gente vê a igreja desenhada ali. Tudo que a gente não consegue ver no mundo espiritual, hoje, né? A gente olha para Israel, para as guerras de Israel, e a gente vê. E a gente vai aprendendo sobre guerra espiritual. Amém? Então, quando o inimigo veio, estava tudo calmo, veio o inimigo. Alguém deu um alerta. Então o atalaia deu alerta. Tem sempre que ter alguém em alerta, sempre tem que ter alguém vigiando, sabe? A pessoa, a igreja, a família, tá? Então preste atenção, tem que sempre ter alguém vigiando, porque o inimigo ele ronda, ele vê uma possibilidade, ele vem. Então tem que ter alguém para dar o alerta, tá? Tem alguém para dar o alerta. Então, muito bem, deram o alerta. O que Josafá fez? Subiu para um lugar fortificado, gente. Primeira coisa que ele fez, foi para o templo, chamou todo mundo. Onde que ficava o templo de Salomão, o templo de Jerusalém? Onde ficava? O templo ficava num lugar alto, chamado Monte Moriá. É o monte do templo, onde hoje está lá em Israel, está aquela mesquita, né? Ali é o lugar do templo, né? Ali é o lugar do templo. Por isso ali é chamado Monte do Templo. E ali é o Monte Moriá. E teve ali o episódio de Abraão que ia sacrificar Isaac. Então é um lugar consagrado para Deus, um lugar alto. Então o que ele fez? Chamou todo mundo para o lugar alto. Percebe aí o procedimento? Agora nós estamos vendo, tudo que eu falei, nós estamos vendo dentro de uma história bíblica ocorrida, né, de forma real. Aí foram para o lugar alto e ele começou, né, a orar. Então, a partir do versículo 1 aqui, a partir do versículo 5, ele começa a oração, o povo em jejum, porque dependendo da guerra, né, você já ora em jejum. Nós estamos nesse mês de Elu, 40 dias, toda quarta-feira estamos em jejum até meio-dia, né? Por acaso, hoje é uma quarta-feira, estou aqui na Estância Israel e estou em jejum porque ainda não é meio-dia. Então estou em jejum. Você que está em casa, eu estava em casa nessa quarta-feira, sabe que é jejum. Muito bem. Então, tem guerras que aí você vai para oração em jejum, lugar alto, oração em jejum. Aí está ali guerreando. Muito bem. Então nós vimos aqui, primeira coisa, procurou lugar alto. Vamos avançar, vamos lá para o versículo de número 14. Vem aqui no versículo, a partir do versículo 14, vamos ler aqui até o versículo de número 17. Vamos lá? Até o versículo número 17. 14 diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: Não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme,
pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém. Lemos então aqui até o versículo 17 e vimos uma segunda parte do combate. Primeiro, ele sobe para o lugar alto e entra em oração. Na segunda parte, que é a partir do versículo 14, se levanta um profeta de Deus, um homem levantado por Deus. E é interessante que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Olha o versículo 14 novamente, olha. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. Então vejam que aqui a palavra de Deus veio e saiu da boca daquele homem. Tanto foi a palavra de Deus, tanto foi palavra de Deus, que diz logo no início que então o Espírito do Senhor veio sobre Josiel. O Espírito do Senhor tomou Josiel. Tomou Jaaziel. Aí agora o que saía da boca de Jaaziel era a palavra de Deus. Era a Bíblia. Era a Bíblia. Então era a palavra de Deus que estava saindo da boca de Jaaziel. E um outro detalhe muito forte é que não foi qualquer pessoa que levantou no meio da assembleia, não. Não foi qualquer pessoa. Aqui é dado toda a descrição dele, até a quarta geração. Então diz que ele era filho de Zacarias, era neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias. Até a quarta geração. Foi puxada a ficha dele, não é qualquer um que Deus pode vir e falar pessoalmente, através do Espírito de Deus. Então foi até a quarta geração, foi uma checagem, mostrando que esse homem tem uma história. E olha que ele era da levita, além da quarta geração ele mostra, é levita. Levita que vai bater, sabe aonde? Vai bater lá em Arão. É levita. Levita. E ele ainda diz, e descendente de Asaf. Descendente de Asaf. Aquele grande servo de Deus, adorador. Então, veja bem. Primeiro, lugar forte, procurar um lugar fortificado para orar. Foi para o monte. Segundo, ouvir o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Estou numa guerra espiritual, olha o procedimento. Lugar forte. Palavra de Deus. Vemos ali o segundo procedimento, colocar o equipamento, aí tem a espada, a palavra de Deus com o qual Jesus derrotou ali Satanás. Aí vem palavra de Deus. Aí, depois da palavra de Deus, vamos ler aqui o versículo 18. A partir do versículo 18, vamos ler aqui em diante. Diz assim: Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Aí, versículo 18 e 19. Então veja bem, olha o que aconteceu, eles entraram em louvor e adoração. Então, o louvor é uma arma de combate, mas ele tem que seguir a Bíblia, ele tem que seguir a palavra de Deus.
ele não pode vir antes. Veja que no outro vídeo eu frisei a importância da Bíblia, da palavra de Deus, inclusive num culto. Então preste atenção, num culto nós temos que dar primazia à palavra de Deus. Então a oração, ela prepara o ambiente para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. A oração somos nós falando com Deus. Então a gente começa a falar com Deus e Deus nos responde através da sua palavra. Aí começou o diálogo. Começou. Aí a gente para de falar e começa só a ouvir a palavra de Deus. E a gente vai ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Depois que nós ouvimos a palavra de Deus, aí nós entramos em louvor. O louvor é o agradecimento a Deus pela palavra recebida. Então, a oração somos nós falando com Deus, né, chamando Deus para que Ele traga a sua palavra a nós. Veja que Josafá tem um momento da oração dele. Eu não li toda a oração aqui. Eu convido você a ler todo o capítulo 20 aí de 2 Crônicas. Você que já leu, já estudou, já pregou sobre esse capítulo, eu convido você a estudá-lo novamente, que agora você está recebendo uma perspectiva talvez nova até para você. Então veja, tem um momento nessa oração que ele diz assim: Senhor, esse exército, ele é muito grande, ele é maior do que o nosso. Nós não sabemos o que fazer, mas nós confiamos em Ti. Então, olha, ele pedindo, nós não sabemos o que fazer. Senhor, o que vamos fazer? Essa é a oração, é uma preparação para a gente ler a Bíblia. A gente, até para pegar a Bíblia, a gente não deve pegar assim logo. A gente lê. Sabe que tem uns livros, meus livros de guerra espiritual, todos eles, logo no início tem uma página lá, você vê, né, que diz assim, antes de ler esse livro. Já reparou? Se você não reparou, eu convido você a pegar um dos meus livros que você certamente tem aí em casa, de guerra espiritual, e você vai ver que tem uma página antes de ler esse livro. Aí o que tem ali? Uma oração. Uma oração. Aí você faz a oração para ler o livro. Porque os meus livros de guerra espiritual, você vê que eles é Bíblia, 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 Bíblia. Né? Eu acho que tem mais Bíblia do que livro. Tem mais versículo bíblico do que coisas que eu escrevi. Porque e até as coisas que eu escrevi é uma repetição da Bíblia. Então é muita Bíblia. Muita Bíblia, muita Bíblia. Eu fiquei até feliz hoje, aproveitar, né, falar aqui, que eu estive lá na Serrana, na loja onde a gente compra material aqui para a estância, material de construção, e quando eu cheguei, e passou uma menina, eu estou no balcão assim, passa uma menina e me dá assim um sorriso, olha que livro, hein? E eu falo isso, querido, para a glória de Deus, né, para te glorificar a Deus. Aí, que livro, hein? Eu tomei aquele, eu não entendi bem, ela está falando sobre máscara, ela estava falando com a máscara, né? E eu não entendi bem nem o que ela falou direito. Eu não a conhecia bem, ela não era nova ali. Aí eu, sim. Ela falou, não foi você que, não é do seu livro que você escreveu aquele livro? A menina aí me falou que foi o senhor. Eu falei, sim, qual livro? Eu até pensei que era um dos livros de guerra, né? Qual livro? Compromisso de Excelência. Olha que livro. Aí eu falei, tá, glória a Deus, obrigado, tal. Depois eu vou trazer um outro para você, que aí é assim, né? Toda honra, a pessoa amplia território, né? Assim, funciona. Então eu vou levar os livros de guerra para ela, né? Que ela gostou desse, honrou, gostou. Toda gratidão, quando você agradece por um milagre, Deus libera outro, não é assim? E é assim com a gente também. Você vê que é automático, não é? Não acontece com você assim também? Então, aí eu vou levar esse livro, vou pedir para uma menina que eu conheço, entregá-la, porque ela eu nem conheço direito. Então eu fiquei feliz, por quê? Porque o Compromisso de Excelência é um livro de guerra espiritual que eu fiz, eu não botei o nome Guerra Espiritual, botei Compromisso de Excelência, e um casalzinho ali, que o foco era para atingir o pré-adolescente ou adolescente, né? Então não botei uma coisa pesada, uma coisa bem leve. Mas quando você começa a ler, é guerra espiritual o tempo todo o livro Compromisso de Excelência. Guerra espiritual. E Bíblia, 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 Bíblia. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Então eu fiquei feliz que a menina falou, olha, que livro!
aí eu louvo a Deus, porque na verdade ela está exaltando a Bíblia, porque aquele livro, Compromisso de Excelência, ele é mais Bíblia do que qualquer palavra minha ali, tá? Então, queridos, olha só, a gente vai caminhando com esses estudos e vendo a importância da palavra. Então, quando ele disse, Josafá disse, eu não consigo, é maior do que eu possa combater. Ele chamou a palavra de Deus. Ele chamou a palavra de Deus. Aí Deus veio com a palavra. Aí veio uma palavra em pessoa ali, né? O Espírito Santo e começou a falar. Você tem a palavra escrita. A gente tem o caso do rei Josias. Lembra do rei Josias? Que está no meu segundo livro, Guerra Espiritual 2, né? No rei Josias, Ilquias, que era lá um ajudante dele, eles na arrumação do templo, eles acham a Bíblia, que era um rolo. E há muito tempo que a Bíblia estava esquecida para lá. Levou para o rei Josias. Quando o rei Josias leu, viu, botou a mão na cabeça e viu que estava tudo errado, porque estava fazendo as coisas tudo fora da Bíblia. Então agora vamos acertar tudo de acordo com a Bíblia. Então, não foi um profeta que se levantou e o Espírito Santo falou. Ali foi a Bíblia escrita. Nesse caso aqui com Josafá, é a Bíblia, que é a palavra de Deus, através da boca daquele homem, né? Então, sempre que a gente fala a palavra de Deus, a gente está profetizando. Mas no caso ali, foi muito específico. Por isso que você vê como que é bem relatado a presença ali de Josafá, daquele profeta, tá? Muito bem. Então, o que aconteceu ali, queridos? Aconteceu que veio a palavra e logo depois eles louvaram ao Senhor. Então, atenção, louvor. O louvor é muito importante. A música na igreja é muito tremenda, é muito poderosa. Não só na igreja, na nossa casa, enquanto nós estamos andando, orando em espírito, podemos louvar em espírito. Se você está indo de carro, você bota ali um louvor. É muito importante, tá? Só não podemos mudar as ordens. Não podemos mudar a ordem. Atenção, queridos. Atenção, pastores. Não podemos mudar a ordem. Atenção, amados das equipes de louvor, né? De todas as igrejas. Oração para recepcionar a palavra de Deus. Aí vem a palavra de Deus. Palavra de Deus. Tem a primazia. Ela vem na frente. Depois da palavra de Deus, você teve a resposta. Aí você vai ao louvor. Porque o louvor é uma gratidão a Deus pela resposta dada. Então, aí ao mesmo tempo que ela é uma gratidão a Deus pela resposta que Deus nos deu, se torna uma poderosa arma de guerra. Porque, na verdade, quando você vai adorando, marchando, adorando a Deus, o inimigo, ele vai recuando, os demônios vão recuando. Agora, qual é o perigo? O perigo é você separar o louvor e falar, isso aqui é uma arma de guerra. Tem um inimigo ali, vamos botar o louvor na frente que ele vai fugir. Ei, peraí. Primeiro a palavra. Então, num culto, dê primazia à palavra. Queridos, uma vez veio um pastor batista no Brasil, e ele falou uma frase que nunca mais eu esqueci daquela frase, acho que todos que ouviram nunca mais esqueceram aquela frase. Ele disse o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Pegou? Isso é um pastor batista. Agora chegou aqui o meu amigo aqui, o guerreiro Bob, que ajuda a tomar conta aqui. Ô Bob, eu estou no meio de uma transmissão aqui e ele deita pra visitar. Deixa eu mexer com ele aqui. Vem cá, Bob, vem cá. Já, vem, já que você quer vir, vem. Vem cá, o povo te vê aqui. Vem cá, guerreiro. Olha aqui. Então, é isso aí. Oh, meu Deus. Vem cá, guerreiro, vem cá, guerreirão. Vem cá. Sobe aqui. Amém, queridos?
Olha, agora eu vou ter que terminar. Eu não vou conseguir. Agora eu não vou conseguir terminar, continuar aqui, porque chegou o Bob. E tem que dar atenção a essa criaturazinha aqui maravilhosa, esse bichinho maravilhoso aqui. Como são todos os bichinhos, né? Como é tudo que Deus criou. Queridos, um beijo no teu coração. Deixa eu ler mais um. Ô, Bob, deixa eu ler mais um texto aqui rapidinho. Deixa eu ler aqui o versículo que eu acho que faltou, acho que você ia ficar esperando, né? Por esse versículo. Diz assim, lá no versículo 21, diz assim, olha, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Agora olha só o 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Amém? Derrotados. Então pegou a sequência? Oração, a palavra de Deus e o louvor. Esse é um procedimento aí de guerra, mas tem que seguir essa ordem. Tem que seguir essa ordem. Eu insisto com vocês, tem que seguir esta ordem. A palavra de Deus, ela vem na frente. A oração é um pedido para que Deus traga a palavra, tá? Porque a oração parte da gente, é um pedido, né? Aí vem a palavra de Deus. Vem a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus aí vem como a arma de combate. O que nós vamos fazer? A oração a gente pediu. A palavra veio a resposta. O que fazer? Uma vez com a resposta, queridos, agora vem o louvor. Adore a Deus. Então, o culto tem oração, palavra de Deus e louvor, tá? Obviamente, você vai ter que ter mais palavra de Deus. Mais palavra de Deus. Porque enquanto você não tiver palavra de Deus, como é que você pode emitir o louvor? Porque o louvor vai ter que vir de acordo com a palavra de Deus, tá? Eu sei que isso mexe com algumas estruturas, para alguns isso pode ser até meio complicado e tal, mas você não quer crescer? Você não quer crescer? Então, chegou a hora. Eu trouxe alguma coisa minha? Ou eu trouxe a palavra de Deus? Então, vamos lá, vamos orar, vamos receber palavra, buscar palavra, vamos louvar, vamos adorar, vamos cantar músicas na igreja, vamos botar o inimigo para correr, vamos fazer isso tudo, mas seguindo sempre a direção da palavra de Deus, porque é guerra espiritual, guerra tem que ter comando para saber como guerrear. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Shalom, shalom.